Boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Bom, hoje nós vamos fazer a leitura e comentário de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a questão 99. Mas antes, gostaria de dizer que nós estamos aqui na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. E aí nós já vimos nesse capítulo origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, e agora estamos estudando diferentes ordens de espírito. Vimos também que os espíritos são de diferentes ordens, diferentes categoria de espíritos. Agora, todos nós estamos em grau diferente de evolução, uns mais evoluídos, outros nem tanto. Então, existem diferentes categorias e escalas evolutivas. E para facilitar a todos nós, Kardec, didaticamente, para facilitar a nossa compreensão, ele criou uma escala espírita, que não é absoluta. Ele para facilitar a nossa vida aqui, para entender como é que são as diferentes categorias, onde podemos estar, né? Ele então desenvolveu essa forma, né, da gente entender as diferentes ordens e categorias, né? Ele criou então a escala espírita, e essa escala ela pode ser infinita, né, de desenvolvimento. Por isso ele fez, eu acredito que ele deve ter feito uma síntese aqui, né? Mas se fosse fazer uma análise mais aprofundada, não caberia no livro. Então, ele colocou os espíritos imperfeitos na terceira ordem, os da segunda ordem ele posicionou os bons espíritos, e na primeira ordem ficou os espíritos puros. E aí também em suas gradações, né? De formas que, por exemplo, Jesus ele está nessa categoria de espíritos puros, mas tem uma categoria lá dentro de espíritos puros elevadíssima, né? Jesus é extremamente elevado. Estou vendo aqui um bichinho que entrou de fora. Estou um pouco preocupado com ele. Mas aí o que acontece? O nosso assunto é terceira ordem. Então a gente viu aqui, tem a terceira, a segunda, a primeira ordem, né? Foram estabelecidas dentro dessas ordens subdivisões de classes, né? Ou seja, uma escada gradativa de progresso. Onde é que você está? Onde é que eu estou nessa escala? Nós somos espíritos inferiores, nós somos bons, puros nós não somos, né? Espíritos puros, nós vamos demorar um pouco mais para alcançar essa condição, né? Bom, mas eu não posso ir mais além disso, porque os próximos assuntos, nós estamos aqui na última questão de diferentes ordens de espíritos, mas vamos entrar na escala espírita, que é exatamente essas terceira, segunda e primeira ordem. Então não posso avançar muito, senão o pessoal da frente aí, dos próximos expositores, vão ficar meio contrariado comigo, né? Então vamos à questão de hoje, que é a questão número 99. Kardec pergunta o seguinte: os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Então a gente sabe que a terceira ordem são daqueles espíritos imperfeitos, né? Mas existe subdivisões aí, né? Então Kardec pergunta: os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? E aí
os espíritos respondem: não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal e sentem prazer quando encontram a ocasião de o fazer. E há ainda os espíritos levianos ou zombadores, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem antes na milícia do que, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade, e se encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Então, veja, nós temos aqui, dentro dessa categoria de espíritos imperfeitos, né, aqueles espíritos que não fazem nem o bem nem o mal. E não deve estar nem aí para, como diz o outro falando, não está nem aí para o Brasil, né? Deixa o pau quebrar, como diz o outro. Agora, existem aqueles que são verdadeiramente maus, né? Eles sentem prazer, eles se comprazem no mal. Aí é mais complicado, né? E tem também aqueles espíritos que são levianos, zombeteiros, brincalhões, né? Que também se comprazem fazendo gozação, brincadeira, né? São essencialmente brincalhões, mais brincalhões do que maldosos, né? Eles então se satisfazem antes na malícia do que na maldade, né? Bom, eu fiz aqui uma pequena adaptação da mensagem de Miramês, que Miramês ele né, tem um comentário dele ali na internet, né? Ele tem lá um site que tem todas as questões do Livro dos Espíritos com os respectivos comentários. Na questão 99 eu peguei, li, fiz uma adaptação, colocando mais meu entendimento nas minhas palavras, mas seguindo a ideia de Miramês. Então vamos lá. Os espíritos da terceira ordem compõem uma grande variedade e padrão moral de sentimentos. Almas inferiores que desconhecem o valor do bem. Não sentem nenhuma alegria em praticar a caridade. Preferem o desprezo ao bem e atrapalhar ou impedir aqueles que desejam fazer o bem ao próximo. Tem também os espíritos zombeteiros, brincalhões, e muitos são maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram polemizar, discutir, irritar para provocar desarmonias nos ambientes. Então veja, nós estamos diante de um oceano aí de espíritos. Muitos deles são espíritos dessa categoria, são espíritos inferiores, né? São espíritos muitos maus, né? Evidentemente que nós temos espíritos bons, né? Também nós temos a proteção de Deus, a proteção de Jesus, nós temos a proteção do nosso anjo de guarda, mas existem aqueles espíritos que tentam nos influenciar para o erro, para a maldade. Usam, por exemplo, da nossa condição moral, às vezes egoístas, orgulhosos, invejosos, vaidosos, e passam a trabalhar nesse conhecimento que esses espíritos maus têm, né? Uma brechinha, eles acabam influenciando a gente para o mal. Então a gente tem que ficar muito atento, né? Então, dominam grande parte dos homens na Terra, aí na política, né? Na ciência, na religião, tá? Estão por toda parte influenciando todos que deixam uma porta aberta
em nossas mentes para sutilmente penetrarem, inclusive em nossos lares. Por isso, a importância fundamental da realização do culto do Evangelho no lar. Você está fazendo o culto do Evangelho no seu lar? Colocando água para frutificar, né? Fazendo, orando, buscando ali leituras edificantes. Nós sugerimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outros livros importantes aí da codificação de Kardec, livros aí de Emmanuel, André Luiz, que podem compor, né, digamos assim, a estrutura do culto do Evangelho no lar. Depois, né, uma oração inicial, uma oração final. Nós aqui fazemos o culto quase todos os dias. Então, o culto ele é extremamente importante para a harmonização do lar e criar uma certa barreira, né, contra a penetração desses espíritos infelizes, desses espíritos maus. Então, a importância do culto do Evangelho no lar, né? Porque alguém já disse que o culto do Evangelho no lar se assemelha a uma vela acesa na escuridão. Ela clareia, né, ilumina todo o nosso derredor, todo o nosso ao redor, né, sendo iluminado por uma vela, digamos assim, né? Então, a gente, através do culto do Evangelho no lar, a gente recebe as orientações do Evangelho, as orientações do Mestre, e devemos, evidentemente, colocar em prática, né? E porque esse aí é o melhor meio, né, de proteger contra os inimigos do mal. Agora, essa última categoria de espíritos, né, que é a terceira ordem, ela não se compõe de almas totalmente más, mas muitos carregam consigo toda a forma de deturpação da verdade e do amor. Agora, por outro lado, esses irmãos, né, em desalinho, são nossos irmãos, precisam de nossa assistência. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Ou seja, estejamos atentos e busquemos fortalecer a nossa fé, orando e rogando a proteção do alto. Então era isso que eu tinha para dizer. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja.